E aí, pessoalzinho, tudo bem? Pessoalzinho do sexto, sétimo, oitavo, nono, segundo ano, terceiro, quarto e quinto. Gente, eu tenho aqui para vocês uma novidade. Eu queria muito compartilhar com vocês alguns conhecimentos, para a gente continuar tendo aula de informática em casa, né? Eu tenho uma proposta para vocês. Vamos conhecer um pouquinho mais do software do PowerPoint? Vocês sabem o que é o PowerPoint? Para quem não conhece esse app, vai servir como nossa primeira aula para a gente poder aprender um pouquinho como utilizar o PowerPoint, tá certo? A priori, o PowerPoint é um programa do pacote Office que fica disponível no seu computador se caso você adquirir o pacote Office. Professor, onde é que fica esse Office dentro do meu sistema, do meu computador, do meu Windows? Bem, vai variar um pouco de sistema operacional, de Windows para Windows. Quem tem o Windows 7 vai procurar de uma maneira e quem tem o Windows 8 também vai procurar de outra, o Windows 10 vai procurar de outra. Mas eu vou abrir para vocês aqui o software do PowerPoint e a gente vai aprender a utilizar um recurso do PowerPoint que é muito interessante para você, viu? Que tipo de recurso é esse? Por exemplo, transformar uma apresentação do PowerPoint em uma janela. Vocês sabiam que você consegue transformar uma apresentação do PowerPoint em janela? Pois bem, para quem já teve aula de PowerPoint comigo, vai saber um pouquinho, vai lembrar sobre as ferramentas, o layout, a aparência do próprio software, né, do PowerPoint. Então eu vou mostrar para vocês um pouquinho aqui como é que faz para transformar uma apresentação do PowerPoint em janela. Eu já tenho uma pronta aqui, então só um minutinho para eu poder ativar, né? Eu já tenho uma pronta, ok? Aqui para a gente, e eu vou trazer essa apresentação para vocês aqui, mostrar para vocês essa apresentação. Eu vou abrir meu PowerPoint. O PowerPoint é uma aula de história, aliás, de informática, mas da história do computador desde o início ao fim. Agora, o que interessa não é esse material, essa aula, viu, gente? O que interessa realmente é como executar a transformação de uma apresentação do PowerPoint em janela. É muito simples, é uma pequena dica para vocês. Pode mostrar para o papai e para a mamãe de vocês aí, tá certo? Para eles utilizarem se for necessário. Em alguma apresentação que vai precisar usar o PowerPoint ou algum outro aplicativo que faça streaming ou que faça vídeos ao vivo, você vai apresentar aqui no PowerPoint, você vai precisar que o PowerPoint esteja no formato de uma janela. Como é que eu faço isso? Eu abri aqui o meu PowerPoint, aqui eu tenho as abas, né, de menu, onde você consegue encontrar início, inserir, design, animações, apresentação de slides, revisão e exibição. Aqui são abas que você pode clicar, tá certo? Nessas abas, e elas vão trazendo para você aqui informações diferentes nas partes das ferramentas. Toda vez que você clica numa aba, muda a ferramenta que você está vendo aqui. Por exemplo, ainda no layout do PowerPoint, você vai ver que no lado esquerdo tem a miniatura de cada slide da sua apresentação. À medida que você vai descendo a barra de rolamento, as informações de cada slide vai subindo, né? E você consegue visualizar em formato de miniatura. Aqui, nós chamamos de área de trabalho do PowerPoint ou então de paleta, tá certo? Nessa área que tem um formato de uma folha, tá? Em branco, que também parece uma paleta de pintor. É por isso que o nome é paleta, tá certo? Nessa paleta, você vai encontrar todas as informações do primeiro slide que está selecionado aqui no canto do lado esquerdo. Embaixo, clicando na miniatura do segundo slide, você vê que a paleta vai mudar e ela vai para as informações que apresenta na miniatura do segundo slide, tá? Professor, eu estou vendo aqui uma ferramenta chamada Tópicos. O que serve isso aqui? Para que serve? Esse Tópicos, você vai clicar nele. Aliás, eu cliquei para você poder observar. E você vai ver em formato de texto tudo o que tiver escrito dentro do seu PowerPoint, de cada slide. Por exemplo, o primeiro quadradinho é referente ao primeiro slide, está vendo aqui? Só que no formato de texto, que você pode clicar, alterar, escrever como você quiser. Aqui no segundo, você também tem o texto do segundo PowerPoint. Para quê? Por que tem esse tópicos? Para você poder copiar e colar, tá certo? Pois bem, vou clicar aqui no primeiro slide, vou voltar para slide, que a visualização é bem mais prática, é bem melhor, né? E aí eu vou visualizar a miniatura. Como eu faço para transformar essa imagem do PowerPoint em uma janela
para que não fique aparecendo essas ferramentas aqui, existem duas formas. Ou você aperta F5, e aí você vai ter a confirmação de que o seu PowerPoint se transformou em uma tela para você poder exibir, mas não é esse formato que eu quero mostrar para vocês. Esse formato é um formato mais prático, tá certo? Que você pode utilizar nas suas apresentações individuais, certo? Mas não é esse formato. Eu quero transformar a apresentação em janela. E tem muita gente que me pergunta como fazer isso. Simples. Eu vou mostrar para vocês. Naquelas abas, vou clicar no primeiro slide, tá? Naquelas abas onde você vê aqui os menus, tem uma delas chamada apresentação de slide. Pronto. Nessa aba apresentação de slide, eu tenho aqui ferramentas que eu vou utilizar para configurar o meu PowerPoint. Como, por exemplo, essa ferramenta, vou contar aqui, a primeira, segunda, terceira, quarta ferramenta chamada configurar apresentação de slide. Você vai clicar nela. Vai aparecer, então, na sua tela uma caixa de diálogo, onde você vai poder encontrar algumas opções para marcar, como, por exemplo, o tempo de cada slide. Ele vai passar de 1 segundo, de 2 segundos, 2 minutos até 47, né? Você que define aqui. Mas no meu caso, eu quero zerada, tá certo? Eu quero zerada isso aqui, porque quem vai apresentar, quem vai passar a apresentação, cada slide sou eu, manualmente. Então eu vou escolher o seguinte. Na primeira opção eu tenho tipos de apresentação. Aí vem exibir por um orador tela inteira, que é a tela que a gente faz normalmente, a primeira tela de exibição que eu mostrei para vocês, que eu disse que não era ela que eu queria fazer. Eu vou clicar nessa opção aqui, chamada apresentar por uma pessoa, ou seja, numa janela. Essa opção já marcou o que a gente queria. Quando eu apertar OK, ele já vai transformar na janela. Não, não vai. Eu tenho que configurar ainda. Preste atenção. Bem aqui, nessa parte dessa caixa, você vai encontrar em avançar slide, como usar intervalos de tempo, que você vai marcar aqui, que eu falei para vocês, né? Ou então manualmente. Você vai marcar manualmente para que cada slide passe com o seu desejo. Ou seja, eu vou fazer isso manualmente. Então você clicou na opção apresentar por uma janela e depois manualmente. Só isso. Você não precisa fazer aqui, marcar tempo nenhum de cada apresentação. Você só precisa marcar nessa caixa apresentada por uma pessoa numa janela e depois clicar na opção manual, tá certo? Clicou em manual, você vai dar OK. Ó, professor, não aconteceu nada. Ainda não. Vai acontecer quando você clicar em do começo. Vamos ver? Ó, apareceu uma janela, onde eu encontro as opções fechar, maximizar ou restaurar, ou minimizar. Você pode clicar nessa janela e levar a sua apresentação para qualquer canto ou lugar da tela que você queira apresentar algo na sua área de trabalho. Para isso que vai servir essa opção de janela. E eu posso passar a minha apresentação do jeito como estivesse passando no PowerPoint, no modo de exibição. Esse não é o modo de exibição, esse é o modo janela, apesar de parecer muito com o modo de exibição. Isso aqui é para você fazer uma apresentação ou falar de algum dispositivo mostrando outra opção na sua tela, ou querendo mostrar algum tipo de programa ou software que você esteja falando sobre. Mas no meu caso, como é um pequeno PowerPoint de uma aula de informática, da história da informática, né, eu estou apresentando ele em uma janela. Pois bem, você já terminou sua apresentação, né? Digamos que você já falou todos os seus tópicos e você quer encerrar. Simples. Você vai clicar no X que se encontra aqui do canto direito superior da tela. Clicando nesse X, onde o meu mouse está passando, na cor vermelha, você vai fechar o PowerPoint e não vai salvar nenhuma das alterações que foram feitas. Sim, pronto. Já fechou o seu PowerPoint e é isso que eu queria mostrar para vocês. Tá certo? Deixa eu ligar aqui minha câmera. Tá? Pois bem, era isso que eu queria mostrar para vocês, tá? Uma dica de software do PowerPoint para vocês poderem utilizar no cotidiano do dia a dia de vocês. Porque o software do PowerPoint, ele é um software muito prático, ele é muito interessante. Você consegue utilizá-lo para diversas atividades.
criar desenhos, fazer apresentações para um público, produzir suas aulas, produzir algum trabalho do colégio, alguma apresentação que você esteja fazendo para algum professor, tá? Você pode utilizar o PowerPoint nesse tópico chamado janela, ok? Pois bem, eu só não mostrei como é que faz para abrir o PowerPoint, para quem tem alguma dúvida, né? Eu vou mostrar para vocês como se abre o PowerPoint. Eu vou minimizar a tela aqui do meu... Aliás, eu vou colocar aqui no meu ecrã novamente, tá? Fechar a tela aqui, vou transmitir, pronto. Esse é o meu ecrã. Para abrir o PowerPoint, ele está dentro de um pacote de programas que é chamado pacote Office. Como eu faço para abrir, professor? Simples. Você vai clicar no botão iniciar, vai abrir aquela aba do menu iniciar, e logo aqui você vai procurar, tá certo? O Microsoft Office. Como eu tenho muita utilização desse Microsoft Office, ele não está mais dentro de uma pasta. Ele vai estar na parte de cima da tela. Aqui, ó. Microsoft PowerPoint. Isso para quem tem um Windows 10. Clica sobre ele, ele vai aparecer, e assim você pode criar uma nova apresentação, tá certo? Do jeito que você quiser. Do jeito que o professor, que eu mostrei para vocês, naquela aula de PowerPoint que nós tivemos, né? Então, isso aqui é o PowerPoint, a paleta do PowerPoint e mãos à obra, tá certo? Essa foi a minha dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado da minha dica, né, da minha dica de hoje. E aí a gente vai vir nas próximas aulas com outras dicas para vocês, ok? Então, um beijão do professor, muita saudade de vocês. Vamos esperar essa zica aí de coronavírus, de Covid-19 passar, e aí vamos nos encontrar novamente em sala de aula, ok? Estou morrendo de saudade, um abraço para todos e fica com Deus.